Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos também seguindo as recomendações dos órgãos de saúde nesse momento, que é o fato de ficar em casa devido à nova gripe aí pelo coronavírus. Então é um momento muito importante, muito bom para a gente aproveitar para estudar. O que vocês acham? Vamos continuar as nossas aulas aqui, agora à distância, mas fiquem tranquilos, nada muda. Nós vamos seguir o plano de aula, então com a programação normal, e a gente vai também conversando semanalmente sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui nas nossas aulas. Um pouquinho de novidade, antes eu não passava, mas agora a gente vai testar para ver se funciona. A cada término de aula, eu vou encaminhar um breve questionário para vocês relacionados à aula, e aí espero que dessa forma a gente reafirme o aprendizado. Vou precisar muito do empenho de vocês, porque eu vou depender única e exclusivamente disso, da intenção de vocês em estudar para que a gente consiga aproveitar o máximo de conteúdo possível a partir do que vamos ver aqui. Claro, vocês vão ter o material didático com vocês já, como a gente havia dito em aula, então é muito importante que vocês sigam tudo o que está no livro e eu vou continuar as aulas como a gente fazia presencialmente, indicando as páginas para estudo, mas quem quiser aproveitar pode ir dando continuidade na leitura completa do livro, que vai ser muito importante para o aprendizado de vocês. A gente precisa seguir, então vamos dar continuidade a partir da última aula. A gente falou bastante nos nossos dois últimos encontros sobre todas as infecções relacionadas à assistência de saúde, a tal da IRAS, mostrei para vocês nos slides, que é a antiga infecção hospitalar, né? A antiga chamada infecção hospitalar. E a gente sabe que não pode mais chamar de infecção hospitalar, e sim de IRAS, devido a outras instituições de saúde também terem a presença dessas bactérias, desses micro-organismos e não serem hospital. Então faz sentido a gente chamar de infecções relacionadas à assistência da saúde. Nós vimos, e eu mostrei nos slides para vocês, vou até colocar o slide aqui para a gente recordar alguns tipos de micro-organismos, né, mais associados nas infecções hospitalares, que está disponível para vocês lá na página 273 do volume 2, do livro, e eu vou sempre indicando aqui para vocês poderem acompanhar, que são algumas bactérias relacionadas à infecção de corrente sanguínea, infecção pulmonar e por aí vai. E vamos continuar então falando destas bactérias, desses micro-organismos, e aí vocês vão ouvir eu falando bastante sobre bactérias, porque são as mais comuns mesmo, né, dentro da unidade hospitalar. Só que nesse momento a gente vai falar das bactérias que são consideradas multiresistentes. E o que quer dizer esse nome multiresistente? Quando a gente fala que uma bactéria é multiresistente, a gente está falando em relação à cura desta doença, da doença que ela irá causar. Então, a gente está falando da capacidade de alguns remédios, de alguns antibióticos, porque o que cura bactéria é antibiótico. Então, da capacidade que esse remédio, que este fármaco, que este antibiótico tem de eliminar esta bactéria. E quando a gente fala que esta bactéria ela é multiresistente, vocês vão ver no desenho disposto no slide que ela é forte, que ela resiste a este tratamento. Então, são bactérias que normalmente não morrem com aquele antibiótico para qual é designado a matar. Então, o antibiótico já não consegue mais eliminar aquela bactéria. Às vezes é necessária a associação de 1, 2, 3 antibióticos, de outras medicações, para que consiga matar essa bactéria. Então, por isso que ela é chamada de uma bactéria multiresistente. Então, a definição que eu vou colocar aí no slide para vocês terem a definição certinha, que são bactérias que desenvolveram resistência à maior parte dos antimicrobianos que eram indicados para o seu tratamento, ou seja, são bactérias bastante difíceis de serem eliminadas. E aí eu vou deixar para vocês também aqui, no próximo, quais são as bactérias mais comuns dentro da rede hospitalar que tem essa característica multiresistente. E aí vocês vão ver que são nomes até bastante conhecidos, como Escherichia coli, a Klebsiella e a Enterobacter. Essas bactérias desenvolvem bastante problema dentro
do hospital relacionado às infecções. E aí, gente, é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado no atendimento à saúde desses pacientes. Vejam, não é de provavelmente é de conhecimento de muita gente, que uma vez que a gente está dentro do hospital, a gente corre bastante risco de adquirir infecções que não estão relacionadas ao problema com o qual a gente entrou. Então, às vezes, vocês já devem ter ouvido falar por aí, que uma pessoa entra na unidade hospitalar com um problema e acaba saindo com uma infecção ou acaba adquirindo uma infecção durante aquele período de internação em que ela esteve lá. Então, nós temos que ter bastante cuidado na assistência, justamente por saber disso, que além da pessoa poder pegar esta infecção, ela ainda pode adquirir esta infecção e ela estar relacionada a uma bactéria multiresistente que é de difícil tratamento. Então, qual é a forma de transmissão? Quais são as formas, na verdade, porque daí não é uma só, eu vou deixar aqui também no slide para vocês, quais são as formas de transmissão mais comuns dentro da unidade hospitalar. Então, as vias de transmissão, as formas de transmissão, né, como é que essas bactérias elas são transmitidas, podem ser por contato, por gotícula, por aerosol, por veículo comum ou por vetor. Nós vamos falar de cada um deles para que fique mais claro para vocês aí. Para vocês agora que estão com o livro, acompanhem lá. Todo esse conteúdo está na página 278 e 279 do volume 2 do livro de vocês. Então, falando primeiro da transmissão por contato, o nome já diz o que seria a transmissão por contato. É o ato de encostar e conseguir transmitir. Então, se tenho uma bactéria disposta aqui na minha mão, a hora que eu encosto essa mão que está com esse micro-organismo nesta outra, por contato, eu consigo transferir a bactéria daqui para cá. Então, transmissão por contato nada mais é do que eu retirar de um lugar e colocar no outro. E aí eu vou colocar aí no slide para vocês, vocês vão ver, existem duas formas de transmissão por contato mais comuns dentro da unidade hospitalar. A primeira delas é o contato direto, que é justamente esse exemplo que eu dei para vocês. Eu, profissional da saúde, estou cuidando de você ou estou cuidando do paciente e, na forma do contato, a hora de dar um bom dia, de fazer a conferência da pulseira de identificação, a hora de realizar a arrumação da roupa ou de fazer uma mudança de decúbito desse paciente, na hora que eu tenho o contato propriamente dito com ele, eu sou capaz sim de transmitir micro-organismos que estão na minha mão para esse paciente, né? Para a pele desse paciente. Então essa é uma das formas de transmissão, que é a transmissão por contato direto. Na fotinha aí vocês estão vendo um profissional de saúde cuidando de uma mãe com um bebê, encostando dessa duplinha, né, na mãe com o bebê, e aí assim ela é capaz de fazer a transmissão por contato. Outra transmissão que é bastante comum dentro da unidade hospitalar é a transmissão por contato, mas de uma outra forma, que a gente denomina de contato indireto. O que seria contato indireto? Aquele famoso aparelho de pressão que vocês tanto adoram, que levam para o hospital para verificar a pressão de todos os seus pacientes, tem que ser higienizado de um paciente para o outro, porque o fato de eu colocar um manguito no braço de um paciente e, na sequência, medir a pressão do vizinho e colocar no braço do vizinho faz com que eu transmita micro-organismos de um para o outro. Então, se eu não higienizei aquela abraçadeira, né, que foi colocada para medir o aparelho, para medir a pressão do paciente, eu posso sim transferir micro-organismos ou bactérias que estejam depositadas na pele desse paciente para outro paciente. Então, transmissão por contato se dá destas duas formas. Transmissão por gotículas. E aí muda um pouquinho a forma com a qual isso vai ser transmitido. Lá na página 278 do volume 2, vocês também conseguem ver claramente como acontece essa transmissão. Na foto que eu vou colocar no slide aqui para vocês, mostra claramente também como é. É o ato de eu transmitir o micro-organismo, a bactéria, pela gota de saliva. Então, gotícula, o próprio nome diz, é um tipo de gota pequena, mas que pesa. A unidade de medida que acaba pesando essa gota é em micra, então a gente fala que ela pesa mais que 5 micra. Por que isso é tão importante a gente saber?
Porque se eu sei que ela pesa, a hora que ela é emitida, já que ela pesa, a gravidade leva ela para baixo. Então a gota, ou eu vou transmitir falando muito próximo a você, e aí essa gota é depositada em você, propriamente dito. Então, se é uma transmissão por gotícula, eu falo ou eu vou emitir a tosse ou eu vou espirrar, e aí vai diretamente em você e pode pegar na sua mucosa, nasal, oral ou ocular, e aí transmitir, né? Transmitir não, transmissão é isso. Fazer com que você adquira a infecção, ou eu posso fazer isso, né? Falar, e aí a gotícula é depositada em uma superfície, por exemplo. Então esse caderno que está aqui logo abaixo, que eu olho algumas vezes, pode estar contaminado, e aí através disso, eu colocando a minha mão depois e levando a minha mão ao rosto, também posso adquirir essa infecção por essa gota. Então a gota, a gente tem que lembrar que pesa. Uma vez que ela pesa, a hora que ela cai, ela vai se depositar em algum lugar, e é aquele lugar no qual ela se depositou pode conter bactérias, vírus ou algum tipo de micro-organismo. Haja vista que vocês devem estar ligados aí nos noticiários que atualmente a transmissão do coronavírus se dá através das gotículas. Então, fala-se muito, né, que a gente tem que manter a distância nos lugares comuns. Então, a primeira recomendação é que não se saia de casa, justamente por isso, porque ela tem duas formas de transmissão, que são essas duas que nós já vimos: a transmissão por contato e a transmissão por gotícula. Então, se eu saio de casa e eu sou portadora do vírus e mesmo assim, mesmo não tendo desenvolvido a doença, a hora que eu falo muito próximo de alguém, a gota da minha fala contém o vírus, e aí se eu falo muito próximo, pode ir à boca da pessoa ou pode ir ao nariz da pessoa e contaminar essa pessoa com essa gota. E pelo contato a mesma coisa, eu estou falando, a minha gota de fala contém o vírus. A hora que ela é depositada neste livro, o vírus permanece aqui. Se você, que não está contaminado, coloca a mão, você adquire pelo contato, né, a bactéria, o vírus na sua mão. E aí, a hora que você leva isso ao rosto, você se contamina com esse novo coronavírus aí. Então, por isso que a gente pede para que as pessoas mantenham distância, para que as pessoas higienizem as mãos todas as vezes que tocarem alguma coisa, ou antes de tocarem alguma coisa, que evite se colocar a mão no rosto, justamente por isso. Uma vez que eu não higienizei minha mão contém o vírus, a hora que eu encosto no rosto, nariz, boca, eu vou adquirir esse micro-organismo em mim. Para que as pessoas higienizem os itens que compram no mercado. Imagina vocês quantas pessoas passam a mão no mercado, em todas as mercadorias, e não levam. Ah, me arrependi dessa compra. Vai lá e coloca, deposita de novo na prateleira. Então, aquele objeto ficou com bactérias, ficou com micro-organismos. Então, a forma de transmissão desse novo coronavírus se dá por essas duas formas: a de contato que nós vimos anteriormente e agora a transmissão por gotícula. Outra forma de transmissão que existe, eu vou deixar aqui no slide para vocês, está lá na página 278 também, do volume 2, é a transmissão por aerossóis. Por que é importante a gente entender a de gotícula antes? Porque o aerossol nada mais é do que uma gota, só que numa fração muito pequenininha. Então, ela pesa menos do que 3 micras, ou menos que 5 micras, né? Se a gota pesa 5 micras, menor que 5 micras é um aerossol. Qual é a diferença entre uma gota e um aerossol? O aerossol, ele paira no ar. O aerossol não assenta tão rapidamente como a gota porque ele não pesa. Então, se ele não pesa, ele demora mais a se depositar nos objetos. Ele fica aqui, ó, fazendo uma névoa, pairando pelo ar. Uma doença bastante comum, que talvez vocês, pode ser que já tenham ouvido falar, é a tuberculose. Um paciente que tem a tuberculose, ele não pode ficar em contato com o meio externo, porque no período de transmissibilidade da doença, porque ele deixaria esses aerosóis, né,
da fala ou da tosse ou do espirro pairando no ar, e aí se você passa por aquela névoa, você contrai, adquire um micro-organismo para você e pode sim desenvolver a doença. Aí na foto para vocês, pode ser que fique mais claro, tem uma mulher, uma japonesa, espirrando, e aí vocês podem ver que tem muitas gotinhas que vão se depositar na superfície. Mas essa outra névoa que está logo assim acima vai ficar pairando pelo ar. E um lugar comum, como essa foto aí de baixo, por exemplo, na nossa condição atual aí, não a atual, né, mas a nossa condição de transporte público, seria sim possível a transmissão por via de aerossol, porque esse ar ficaria fechado e essas partículas de aerossol ficariam pairando no ar e qualquer uma dessas pessoas que estão aí na foto de baixo poderiam se contaminar por essa forma de transmissão. No hospital não é diferente. Sabemos que dentro de um quarto, às vezes, podem ficar até 6 pacientes, que a gente chama de enfermaria. Então, um paciente com uma infecção que pode ser transmitida por aerossol, logicamente não poderia ficar alocado nesse quarto, porque ele teria a capacidade de deixar essa transmissão, de deixar esse micro-organismo pairando no ar, e aí provavelmente os outros pacientes do quarto poderiam se contaminar com esse micro-organismo. As duas últimas formas de transmissão das infecções seria por veículo comum ou por transmissão de vetores. Essas duas formas de transmissão não são muito comuns dentro da rede hospitalar, mas é importante que vocês saibam que ela exista. A transmissão por veículo comum se dá, pelo que o nome diz, por um veículo comum. Então, uma água contaminada, não sei se vocês viram no noticiário logo atrás, aí, há um tempo atrás, dizendo que a água do Rio de Janeiro estava muito escura quando saía das torneiras e estava provocando, sim, desarranjo intestinal em muitas pessoas. Provavelmente é um veículo comum e provavelmente aquela água estava contaminada. Então, veículo comum é nada mais do que um tipo de coisa que seja comum a todos. Aí, no caso, na outra fotinha, tem para vocês aí um pão mofado. Então, se eu ingerir ou qualquer outra pessoa ingerir este veículo comum, significa que a gente pode contrair a infecção, pode adquirir esse micro-organismo. Transmissão por vetores, que é a última que nós vamos ver, tá aí na foto, é por um bichinho, né? Então, baratas, formigas, mosquitos são capazes de transmitir infecções, mesmo sem adquirirem a doença para eles. Então, eles são os vetores que nós chamamos, né? Eles carregam o micro-organismo com eles, não desenvolvem a doença, mas são capazes de transmitir depositar esse micro-organismo em uma outra pessoa, né, em uma pessoa que pode sim desenvolver a doença. Dentro da unidade hospitalar são meios de transmissão não muito comuns, mas eu não posso descartar essa possibilidade, né? Principalmente se a gente for falar das formigas, que para nós parece um bichinho inofensivo e que muitas vezes está assim em um alimento que a gente come e a gente não dá muita bola e é por ali a gente pode adquirir uma infecção, né? Pode adquirir um micro-organismo e desenvolver uma infecção. Então, lembrando que esses dois não são muito comuns, mas que existem sim e podem sim existir dentro da rede hospitalar. Então, como que a gente faz o controle, né? Porque parece que falando assim, chega a dar medo, né? São bactérias, vamos dar continuidade aos micro-organismos multiresistentes, né? Então, se eu falar de uma bactéria multiresistente, eu teria medo. Como é que eu vou passar pela frente do quarto de um paciente que tem uma bactéria multiresistente? Eu posso adquirir aquela bactéria para mim? Como que fica isso, né? Então, é importante que a gente saiba que o controle da disseminação é muito importante. Para vocês está lá no livro do volume 2, na página 271, podem acompanhar lá as definições. Mas a forma que a gente tem para controlar estas infecções são formas básicas de higiene. E aí a gente vai aprender alguns conceitos que são comuns dentro da rede hospitalar, que são muito importantes para que a gente controle, sim, esses micro-organismos. O primeiro deles é a desinfecção, ou seja, o ato de limpar e desinfetar, ou seja, é necessário utilizar um produto químico
para que esse produto consiga eliminar os micro-organismos daquela superfície. Então, a desinfecção não é nada mais do que isso. Primeiro, eu realizei uma higienização e aí eu passo um produto químico para desinfetar aquela região. Outro conceito que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, mas que é bastante importante que vocês saibam, é o da esterilização. A esterilização é o ato de eliminar completamente o micro-organismo de algum objeto. E aí a diferença entre a desinfecção e a esterilização é que a esterilização ela só pode ser realizada assim, em objetos. Isso por quê? Porque é necessário que seja colocado este objeto, embalado, logicamente, né? E aí tem todo o processo que vocês vão aprender mais para frente, mas é necessário colocar este objeto dentro de um equipamento chamado autoclave que permite a esterilização, ou seja, leva este objeto a temperaturas elevadas que são capazes de matar todos os tipos de micro-organismos depositados ali que poderiam existir ali. Então, a desinfecção é o ato de eu higienizar, né, limpar com um produto químico para eliminar também bastante micro-organismo. Mas eu não consigo, por exemplo, colocar a cama de um paciente, como é o exemplo da foto que vocês estão vendo aí da desinfecção, dentro de uma autoclave. É inviável existir um equipamento tão grande para que eu coloque esta cama lá dentro. Então, a cama é uma superfície em que eu faço a desinfecção, ou seja, eu passo um produto químico e sou capaz de eliminar muitos micro-organismos com este ato. Já a esterilização, eu tenho um objeto e eu coloco este objeto dentro desta autoclave e esta autoclave faz, sim, a eliminação completa, total, de todos os micro-organismos presentes ali naquele objeto. Então, um elimina uma grande parte, desinfecção, ela elimina uma grande parte de micro-organismos e a esterilização, ela elimina completamente todos os micro-organismos daquele objeto. Por isso que materiais de cirurgia são expostos à esterilização e não à desinfecção. Bom, outro conceito que também é muito importante que a gente saiba é a antisepsia, ou seja, a higienização das nossas mãos. A gente precisa lembrar que nós, através da transmissão por contato direto, somos capazes sim de tirar micro-organismo de um paciente, depositar no outro e aquele outro paciente, devido à condição clínica em que ele esteja, pode adquirir ou desenvolver. Né? Adquirir ele já vai pela nossa transmissão, mas ele pode desenvolver uma doença transmitida por um micro-organismo que nós levamos até ele. E nós, gente, lembre-se, somos da enfermagem, estamos em maior número dentro do hospital. Nós transitamos de um paciente para outro. Hoje, numa unidade clínica, um auxiliar técnico de enfermagem, ele fica com a responsabilidade de cuidar até de 8, 9 pacientes. Já houve relatos de colegas técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que tiveram em um plantão de 6 horas a responsabilidade de cuidar de 13 pacientes. Então imagina se ele não higieniza a mão a cada momento que ele vai encostar nesse paciente de um para o outro, ele poderia tirar a infecção de 13 e passar para todos eles, misturar todos os micro-organismos entre o cuidado destes 13 pacientes. Então, a antisepsia, que é o ato de higienizar um local orgânico, e aí o mais comum para nós é a nossa mão, então a antisepsia das mãos, a higienização das mãos é de extrema importância. Esse conceito aí também controla muito a disseminação das infecções, principalmente no ambiente hospitalar. E o último conceito que está disposto para vocês aí é a asepsia ou o ambiente asséptico, que vocês podem ver na foto que nada mais é do que um ambiente cirúrgico. Então a asepsia é quando eu estou tratando de algum lugar que eu não quero que tenha micro-organismos de jeito nenhum. Então nesse local de asepsia ou nesse local asséptico só terão materiais esterilizados, porque ali está realmente livre de qualquer micro-organismo. A mesa e todo esse aparato que esse colega nosso está aí utilizando garante isso, garante que nada ali tenha micro-organismo, nada ali esteja contaminado. Então, para ter um ambiente asséptico, é necessário, né, um local asséptico, é necessário que esse material passe por esterilização e é necessário que a gente tome
as devidas precauções, né, os devidos aparatos para que isso permaneça sem nenhum tipo de infecção. Sem nenhum tipo de infecção, não, sem nenhum tipo de micro-organismo, né? E aí, um pouquinho mais para frente ao livro de vocês, na página 280, no volume 2, vocês vão ver que existe um conceito chamado precaução padrão, que garante que a gente, tomando esses devidos cuidados, não faça a transmissão direta de micro-organismo, de infecções intra-hospitalares nos pacientes, né? Essa precaução padrão nada mais é do que medidas tomadas por nós, profissionais da saúde, para que a gente não faça essa transmissão, que vocês vão ouvir o conceito de transmissão cruzada, ou seja, eu tiro micro-organismo de um paciente, passo para o outro, e este outro paciente pode desenvolver uma doença a partir deste micro-organismo. Então isso chama-se infecção cruzada. Ele desenvolveu a infecção porque eu tirei de um paciente e coloquei no outro. Então essa precaução, ela garante que eu não faça isso e garante também que eu, profissional da saúde, não me contamine. Garante que eu tome todos esses cuidados para garantir que eu não me infecte com aquele micro-organismo do paciente. Então a precaução padrão nada mais é do que vocês estão vendo aí na foto. Higienizar as mãos, utilizar aparatos ou EPIs, vocês vão ouvir bastante este nome, equipamento de proteção individual, que podem ser luvas, aventais, óculos, máscaras. Utilizar todos estes aparatos quando pertinente, lógico, e aí a gente vai aprender quando ele será pertinente, né? Para que eu não faça nem a transmissão direta, né, nem a transmissão cruzada das infecções no hospital para os pacientes e que eu também não me contamine. E que eu faça o descarte adequado de objetos perfurantes, que são objetos também capazes de fazer a disseminação das infecções. Então tá ali na fotinho para vocês aquela caixinha que é destinada ao descarte de materiais perfurantes, né? Materiais que são capazes de contaminar por perfuração, que é muito utilizado dentro do ambiente hospitalar. E aí eu vou deixar para vocês aqui uma missão. Lá na página 280 do volume 2 do livro tem um QR Code. Lembra que eu falei na aula para vocês? Uma espécie de um código de barra, de um códigozinho que eu aproximo a câmera do celular. Para alguns tipos de celulares, para outros eu tenho que baixar um aplicativo, mas que nada mais é do que aproximar a câmera dali para que eu assista o vídeo. Então eu vou deixar essa missão com vocês. Vocês vão assistir o vídeo da página 280 que está relacionado ao padrão, à precaução padrão. E aí vocês vão ver o conceito certinho, tá? Bom, dando continuidade então à precaução padrão, falando especificamente de cada um, o que seria então, quais seriam as medidas de precaução padrão? A higienização das mãos, o uso de óculos, o uso de máscara, o uso de luvas, cuidados com os equipamentos, então lembrar que os aparelhos de pressão, termômetro, oxímetro, que é aquele aparelhinho que usa no dedo, que é de uso comum dos pacientes e que é nosso muitas vezes e a gente utiliza para todos, precisa também ser higienizado. A imunização do profissional da saúde. Então eu não posso ir para estágio assim como vocês sem apresentar na escola as devidas vacinas, né? E isso garante com que eu esteja imune a muitas doenças lá no hospital. O uso de avental como pertinente, o cuidado com o ambiente, então manter o quarto do paciente, o corredor, o posto de enfermagem ou qualquer local que eu esteja trabalhando sempre higienizado, sempre organizado, garante também que eu não transmita doenças, ou seja, é também um conceito de precaução padrão. E os cuidados com a estrutura, todas as vezes que eu ver uma parede quebrada, um piso quebrado, é importante que eu avise, que eu comunique, né? Vocês, enquanto estagiários lá na unidade hospitalar, avisem, comuniquem o professor, comuniquem o enfermeiro da unidade, para que ele tome as devidas providências para que aquilo seja consertado, porque
qualquer rachadura no piso, qualquer rachadura na parede, pode ser sim um ambiente propício para o acúmulo de micro-organismos e aí, quem sabe, caiu alguma coisa no chão, caiu principalmente naquela rachadura, aquele objeto não foi higienizado, ele é retirado do chão e ali ele vai sim conter micro-organismos e isso sim pode ser um meio de transmissão intra-hospitalar. Então, quando a gente falar de precaução padrão, lembrem-se de tudo isso. Tudo isso faz parte de uma precaução padrão, o que o próprio nome diz. É precaução, ou seja, eu quero evitar que o micro-organismo se dissemine dentro da unidade hospitalar, dentro do ambiente, tá? O primeiro item que a gente vai discutir então da precaução padrão, vocês vão ouvir muito falar dele durante todo o decorrer do curso, porque é sim um dos mais importantes e é o que a gente está ouvindo falar até hoje aí, que é a higienização simples das mãos, ou a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, né? Tanto que deu esse surto do coronavírus aqui, né? Essa pandemia no mundo inteiro, e aí até acabou o álcool gel das unidades de farmácia, né? Até acabou o disponível para que seja comprado, porque as pessoas ficaram muito apreensivas em relação à disseminação dessa infecção, né? A disseminação desta gripe, e aí começaram a comprar álcool gel. Mas será que a gente realiza adequadamente a higienização com este álcool gel? A gente vai aprender aqui tanto a higienização das mãos com álcool e sabão, quanto a fricção antisséptica com solução de álcool em gel. E na última fotinho que vocês estão vendo aí, também tem a degermação ou antisepsia cirúrgica das mãos, que é para aqueles casos de momentos assépticos, né, que eu mostrei para vocês na foto anterior, que precisa ali de uma condição asséptica. A lavação das mãos é um pouquinho diferente. Essa eu vou deixar para que vocês vejam certinho isso quando vocês estiverem lá na unidade hospitalar, lá em estágio, quando vocês estiverem fazendo o módulo de centro cirúrgico. Vai ser bastante interessante vocês observarem isso lá, para que vocês vejam como que os médicos e os instrumentadores realizam essa degermação, essa antisepsia das mãos antes de entrarem em um ato de cirurgia, né? Então, esta degermação ou antisepsia cirúrgica das mãos normalmente é realizada por médicos ou por instrumentadores cirúrgicos, né? Que vão participar do ato cirúrgico. Para nós da enfermagem é menos comum realizar essa degermação porque nós não fazemos ato cirúrgico. O enfermeiro muitas vezes faz essa degermação porque ele acaba entrando em algum procedimento asséptico, mas normalmente esta antisepsia ela é utilizada por cirurgiões ou instrumentadores que participam de atos cirúrgicos. Nós da enfermagem realizamos mais a higienização simples das mãos ou a fricção antisséptica com preparação alcoólica. Então eu vou passar para vocês aqui o passo a passo de higienização simples das mãos. Lá na página 274 do volume 2, vocês têm o passo a passo também na foto, e aí eu peço que vocês acompanhem por lá também. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu for fazer a higienização com água e sabão, que é a higienização simples das mãos, eu preciso molhar as minhas mãos na água, pegar sabão, espalhar nas mãos e começar aí a higienização. Vou fazer a fricção das palmas. Então, espero que esteja claro aí para vocês. E vocês podem reparar que o meu dedão está fazendo a fricção do meu dedão. A gente faz o entrelaçamento dos dedos, né? Esse movimento normalmente se repete por umas 5 vezes para que seja feita a higienização das palmas. E vejam que eu inverti aqui, ó, a higienização o entrelaçamento dos meus dedos, né? Após a higienização das palmas e do entrelaçamento dos dedos, nós vamos para a higienização do dorso das mãos. Então aqui, ó, vou higienizar o dorso da minha mão, lembrando que o meu dedão agora está fazendo essa lateral da mão aqui, ó, reparem, a lateral e a ponta, até a pontinha do meu dedinho. Faço mais ou menos uns 5 movimentos e parto para outra palma em relação ao dorso, ó.
Reparem que agora é este dedão que vai limpar a lateral aqui, ó. Mais uma vez, uns 5 movimentos. Ao término desses 5 movimentos, eu vou fazer a conchinha das mãos. Isso vai permitir que eu limpe esta região e esta região aqui. E se vocês olharem bem na mão de vocês, tem bastante ranhura, né? Nossa pele, ela faz aqui vários desdobramentos e fica aí bastante local sem higienização. Então eu faço esse movimento, ó, que garante que eu limpe justamente estas ranhuras da minha mão. Terminei deste lado, parto para o outro lado com um pouco mais de intensidade. Então, mais ou menos 5 movimentos em cada um deles. No final disso, eu vou fazer a ponta dos meus dedos e unhas. Ó. Faço uma conchinha com as mãos e na outra palma eu higienizo a ponta dos meus dedos. Mais ou menos uns 5 movimentos deste lado e parto para o outro lado. Mais ou menos uns 5 movimentos desse lado. Não sei se vocês repararam, mas nós não demos uma atenção especial aos polegares. E agora é o momento, olha. Eu vou higienizar os polegares, mas vejam que eu não faço só a higienização do polegar, como a gente aprendeu na escola. Eu inicio a higienização da base da minha mão aqui, ó. Faço mais ou menos 5 movimentos de um lado e vou partir para 5 movimentos do outro lado, tá? Terminou, essa é a higienização das mãos. Minha mão está cheia de sabão, eu preciso enxaguar. Então eu vou abrir a torneira, o ideal é que a gente não utilize a mão para abrir. Então por isso que vocês vão ver que se a torneira for de rosqueamento, é necessário que ela fique aberta durante a higienização, ou se ela for de acionamento por sensor, eu não vou passar a mão. Eu posso passar o braço, se ela for de apertar, eu posso fazer esse movimento com o meu cotovelo. No enxágue, é interessante que eu deixe a minha mão nesta posição. Por quê? Se eu viro a minha mão, esta parte aqui que não foi higienizada pode trazer micro-organismos daqui para a ponta dos dedos. Então é importante que eu mantenha a minha mão nesta posição para que toda a sujidade saia daqui e se encaminhe para o local onde não vai ser utilizado. Eu não vou utilizar essa região aqui para contato com o paciente, eu vou usar a ponta dos dedos. Então é interessante que eu mantenha a minha mão nesta posição. Enxaguei uma mão, enxaguei a outra mão. Se for necessário fechar a torneira, porque ela é de rosca, não é o momento ainda, eu vou ter que pegar papel, secar a minha mão. E vejam, eu vou secar a minha mão assim, ó, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Pego o papel e vou dar batidinhas sempre da ponta dos dedos para a base do punho, tá? Então seco. Se sobrou papel na minha mão, com este papel eu fecho a torneira. Se a torneira fecha por sensor, ótimo, eu não preciso mais me preocupar com ela. Se ela fecha sozinha também, eu não preciso me preocupar com ela. Então, o cuidado que eu tenho que ter é, sequei a minha mão, vou pegar com este papel para fechar lá na rosca da torneira, tá? A higienização com álcool é exatamente do mesmo jeito. Então, não é simplesmente para eu pegar álcool, jogar na minha mão e fazer assim. Não, tem que ser feito todos os movimentos. Palmas, dorso, o outro dorso, pontas, a outra ponta, as ranhuras, a outras ranhuras e polegar. Reparem que eu mudei um pouco a sequência. Tem problema? Não. Desde que seja feita a higienização de todas as regiões, não tem problema você mudar a sequência. Qual vai ser então a diferença entre a fricção asséptica com álcool em gel e a higienização das mãos com água e sabão? O enxágue. No álcool gel nós não temos enxágue, nós não temos secagem, porque o álcool evapora. Então esta é a grande diferença entre elas. Mas vejam que a técnica é exatamente a mesma. Vou deixar então a missão aí para vocês treinarem em casa e na próxima aula a gente dá a sequência com um assunto para a gente entender o que eu tenho, em que momento eu tenho que fazer cada uma destas etapas. Quando que eu higienizo minha mão dentro da unidade hospitalar. Gente, bons estudos, respondam as perguntinhas, depois a gente discute um pouco mais. Até logo.